E aí, querido amigo, querida amiga, mais uma vez juntos, né? Para estudar a palavra de Deus por meio da lição da Escola Sabatina. Agradeço a Deus por esse privilégio de estar com você. Também eu agradeço a você por estar comigo durante todos esses momentos. E também porque você compartilha esse vídeo, fazendo com que esse trabalho e esse esforço tenha valido a pena. Porque a palavra de Deus vai junto quando você compartilha, porque nós falamos dela aqui. Vamos juntos no estudo de hoje. Sou manso e humilde de coração. E o texto continua, né? Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Descanso para a nossa alma é o que nós almejamos. Os ricos trocariam a sua fortuna por receber esse resultado que Jesus oferece. Mas ele diz que a mansidão e a humildade, aprender dele, ser igual a ele, estar nos caminhos dele, tomar o seu jugo, resultará inevitavelmente em descanso. Olha, os padrões desse mundo são diferentes dos padrões de Deus. Hoje, mansidão e humildade são traços de pessoas fracas que não conseguem se defender. Isso para o mundo, mas para Deus isso aí é extremamente valioso. Vamos ver alguns textos que nos mostram a importância da mansidão. Mateus 5, versículo 5, o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, nos diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado significa feliz, ou muito feliz. São os mansos, segundo Jesus. Por quê? Porque a terra está destinada a esses. Eles possuirão a terra. Olha que coisa interessante. Você acha que a mansidão tem ou não tem valor para Deus, a ponto dele fazer essa promessa? E veja outro texto, 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo 4, que nos diz assim: Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Que palavras extraordinárias, você viu aí? O grande valor que o Senhor dá àquelas pessoas que cultivam esse sentimento, porque esse sentimento é muito valioso para com Deus. Ser manso, ser humilde, assim como Jesus, é se portar diante dos conflitos, assim como ele se portou. Veja que Jesus, em muitos conflitos, como diz a Bíblia, ele não respondeu, ele escolheu não responder. Diz a Bíblia que ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Isso quer dizer que ele não tinha resposta para a questão? Isso quer dizer que ele não sabia se defender? Não, muito pelo contrário. O Senhor Jesus conhecia todos os detalhes da vida daquelas pessoas que o estavam inquirindo, mas ele não quis envergonhar ninguém. Então, às vezes, não vale a pena dizer tudo que o outro deve ouvir, que merece ouvir. Às vezes não vale a pena. O Senhor Jesus, em outros momentos, respondeu com muita coragem a alguns questionamentos. Outros, ele simplesmente se calou. A mansidão e a humildade te dará condições para que você realmente saiba como se portar, como responder e quando responder ou quando deve ficar calado. Essa é uma das bênçãos de ser manso e humilde. E aí, amigos, os problemas que nós haveríamos de atrair para nós por conta da nossa precipitação, por conta das palavras que não deveríamos ter usado, atrai para nós os fardos que nos deixam sobrecarregados. Agora, agir como Jesus agiu, escolher o momento certo e a maneira certa como agir, evita exatamente os conflitos e traz paz e descanso e contentamento ao coração. E Jesus foi comparado como segundo Moisés. Você se lembra que Moisés tirou o povo, libertou o povo do Egito e levou para o deserto. No deserto não tem pão. Diz a Bíblia que Deus, através de Moisés, fez com que o povo ficasse quieto e esperasse o poder de Deus. E Deus desceu sobre o povo com poder e o pão do céu se estendeu ali naquela terra e eles puderam colher o pão e saciar a fome. Jesus também, por 2 vezes, multiplicou os pães para que uma multidão pudesse ser saciada e pudesse comer. A Bíblia diz em Números 12, verso 3,
que Moisés era um homem muito manso, mais manso do que todos que haviam sobre a terra. Moisés era uma mansidão incrível. E quando Jesus multiplicou os pães, a Bíblia fala assim, capítulo 6 de João, versículo 14. A Bíblia fala de Jesus essas palavras. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Moisés havia predito que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Claro, que lhe seria superior. E aqui as pessoas entenderam o cumprimento dessa profecia. Moisés foi importante para o povo de Israel? Claro que foi. Moisés é um tipo de Jesus? É. Mas Jesus é infinitamente superior a Moisés. A mansidão de Jesus é infinitamente superior à de Moisés. Afinal de contas, Moisés poderia levar o povo para Canaã, mas não poderia salvá-los. E se Moisés morresse, a sua morte não significaria nada para o povo. Somente em Jesus nós temos a plena liberdade. Somente a morte de Cristo é vicária. Somente a morte de Cristo pode salvar. Então Jesus se torna um símbolo ainda mais elevado do que Moisés. Necessitamos, meu amigo, de um Salvador que, além de ser manso e humilde, tome o nosso fardo, tome a nossa condição e, como nosso substituto, ofereça a salvação que a ele merece, tomando sobre ele aquilo que nós merecemos, que é a condenação. E Jesus fez exatamente isso. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus foi o nosso substituto. Nós merecíamos a morte eterna porque nós pecamos. Jesus não fez nada, ele era inocente. Mas ele, como nosso substituto, recebe em si a condenação completa do pecado para que nós pudéssemos sair ilesos. E hoje nós podemos sonhar em sermos salvos para sempre, em ter paz com Deus, viver nas eternas moradas, graças a essa ação de Jesus. Jesus e Moisés têm muita coisa em comum, mas Jesus é infinitamente maior e mais importante do que Moisés, não tenha dúvida disso. E esse Jesus é quem te diz: filho, eu estou pronto para te ajudar, eu estou pronto para aliviar o seu fardo. Eu sei que você tem um espírito irritadiço, eu sei que você responde na hora errada, eu sei que você não somente responde na hora errada, mas do jeito errado, e por conta disso atrai conflito para você, e os conflitos avolumam os fardos que você tem que carregar. Você está encurvado, você está cansado, você não aguenta mais, justamente porque você tem atraído para si próprio, por causa da maneira que você vive, por causa desse temperamento irritadiço que você tem, por causa da falta de humildade que está no seu coração, você tem atraído para si esses problemas. Agora, se você estiver disposto a aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, ou seja, eu vou transformar o seu caráter, de um caráter irritadiço para um caráter manso, para uma pessoa orgulhosa para uma pessoa humilde. E aí você encontrará descanso para a sua alma. É somente assim que nós haveremos de encontrar a real felicidade e contentamento. Meu amigo, submeta-se a Jesus Cristo. Ele te chama, venha. Submeta, caia de joelhos diante de Cristo e diga assim: Senhor, tome o controle da minha vida, porque quando eu controlo, eu só atrapalho, eu só atraio para mim problemas. Se você assim o fizer, eu tenho certeza que você terá encontrado o caminho e o segredo da felicidade. Deus te abençoe com esse pensamento. Quero orar com você nesse momento. Nas tuas mãos, Senhor, entregamos a nossa vida, porque declaramos que não sabemos cuidar dela, mas o Senhor sabe. Senhor, nos ajude a aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. E quando nós aprendemos, temos aí a promessa em forma escrita que nos diz que encontraremos descanso para a nossa alma. Queremos entregar tudo nas tuas mãos, Senhor, e nos aceite, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada espiritual e espero você ansiosamente. Que Jesus abençoe o seu dia.